Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Pete e é um prazer ter você aqui comigo. Se você quer aprender matemática e física de uma forma fácil e simples, você está no canal certo. No vídeo de hoje você vai aprender a resolver problemas de regra de três composta. Se você gostar do vídeo, curta, compartilha e se inscreve no meu canal, não esquece. Vamos lá? E para resolver a regra de três composta, eu te aconselho a antes assistir o vídeo que eu postei de regra de três simples. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste. Na regra de três composta, nós vamos ter mais de duas grandezas envolvidas. Nós teremos três ou mais grandezas envolvidas. Então, vamos ver aqui um exemplo para você aprender a identificar as grandezas, a identificar se são inversamente ou diretamente proporcionais e a saber como calcular, né, como resolver esse tipo de problema. Vamos pegar direto um exemplo e vamos ver como é que a gente faz. Sabendo que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 casas. Quantos dias, então aqui é a nossa pergunta, vou marcar de vermelho. Quantos dias 8 pintores levariam para pintar 18 casas? Então, vejam que neste exemplo nós temos 3 grandezas envolvidas. A gente faz então colunas, a coluna dos pintores, dos dias e das casas. Uma coluna para cada grandeza envolvida e vamos preenchendo com os dados que o problema nos deu. Vamos lá. Então, vou fazer aqui um P de pintores, o D de dias e o C de casa. Então, 4 pintores levaram 8 dias para pintar 6 casas. Quantos dias? Vejam que a pergunta, a nossa incógnita, a questão quer saber quantos dias. Então, a gente chama de X, é a nossa pergunta. Quantos dias 8 pintores levariam para pintar 18 casas? É fácil de montar. Pega uma coluna para cada dado, né, do problema, para cada variável que está mudando, né? Os pintores mudaram, os dias mudaram e o número de casas também mudou. Então, nós temos grandezas mudando. A gente fez uma coluna para cada um. Neste caso, nós temos 3 grandezas envolvidas. Esse é o primeiro passo. Lemos o problema, marcamos os valores fornecidos pelo problema, colocamos nas colunas. A coluna dos pintores, a coluna dos dias e a coluna das casas. Agora, para resolver, nós precisamos comparar a coluna da pergunta com as outras duas colunas. A nossa pergunta, a coluna da pergunta, é a coluna dos dias. Então, vou marcar aqui a coluna dos dias. Tá aqui. Essa é a coluna da pergunta. Nós temos que verificar como é que vai ficar comparando as grandezas dias e pintores, e a gente tem que verificar comparando a grandeza dias com a grandeza casas. Então, a gente vai verificar separado. Então, vamos fazer a verificação. Eu vou pegar aqui uma setinha para a gente ver como é que vai ficar quando a gente compara elas. Então, agora eu vou comparar os dias com os pintores, tá? Então, os dias aumentaram. Olha só, os pintores aumentaram. Eu tinha 4 pintores e agora são 8 pintores. Os pintores aumentaram. Faço uma setinha subindo, aumentaram o número de pintores. Agora eu pego e faço uma pergunta partindo dos pintores em relação aos dias, porque eu quero saber os pintores com a minha pergunta, que são os dias. Então eu pergunto assim: se 4 pintores levariam 8 dias para construir as casas, 8 pintores, aumentou o número de pintores, levariam menos dias. Então, as grandezas pintores e dias são inversamente proporcionais, porque as setinhas deu uma para cima e outra para baixo. Isso significa que quando uma aumenta, a outra diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Agora eu vou analisar
a grandeza dias com a grandeza casas. Vou fazer aqui no lado, ó. Eu sempre analiso primeiro a coluna que está preenchida. O número de casas já está preenchido todo, não tenho pergunta ali. Eu sei que passou de 6 para 18. De 6 para 18 aumentou, então já vou fazer uma setinha subindo. Agora eu parto perguntando das casas para os dias e faço essa análise. Se 6 casas foram construídas em 8 dias, 18 casas serão construídas em mais dias. Então, quando eu analisei a coluna das casas com a coluna dos dias, as duas setinhas deram para cima. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Então, é assim que a gente analisa. Agora, eu vou escrever aqui. Grandeza, ó. Os pintores e os dias é uma grandeza inversamente proporcional. Inversamente proporcional. E os dias e as casas deu uma grandeza diretamente proporcional, tá? Até aí, ok, né? Analisamos, então, cada coluna com a coluna da nossa pergunta. Tem que ser feita essa análise. Depois disso, a gente vai fazer assim. A coluna da pergunta, que é a dos dias, ela vai ser colocada em forma de fração, 8 sobre x, igual ao produto das outras duas. Só que a gente precisa ver se vamos inverter as outras duas ou não. A gente inverte se deu inversamente proporcional. Se deu diretamente proporcional, a gente não inverte, tá? Inversamente proporcional, inverte. Diretamente proporcional, não inverte. Então, quando eu comparei os pintores e os dias, deu inversamente proporcional. Então, eu vou inverter os pintores. Os pintores era 4 sobre 8, vai ficar 8 sobre 4. Agora, quando eu comparei os dias e as casas, deu grandeza diretamente proporcional. Não precisa inverter. Então, eu só copio 6 sobre 18. Agora, é só resolver. Aí é continha, né? É matemática. Não precisa mais interpretar, só tem que resolver essa expressão aqui. Resolver essa multiplicação de fração, depois a proporção, que é uma igualdade de frações. Eu vou simplificar aqui para ficar mais fácil, ó. Eu vou simplificar o 6 e o 18, o que o 6 e o 18 vai ficar 1/3, simplificando por 6 o numerador e o denominador, e vou simplificar o 8 dividido por 4, né? Vou simplificar por 4, que vai dar aqui, ó, 2, e aqui vai dar 1. Vou colocar de vermelho. 2, e aqui vai dar 1. Agora, eu vou reescrever, então, vai ficar 8 sobre x igual 2 vezes 1, porque na multiplicação de fração, para quem não lembra, é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 1, 2. E 1 vezes 3, 3. Agora eu tenho uma igualdade de frações. Uma igualdade de fração é uma proporção. Para a gente resolver, a gente multiplica cruzado. Então, vamos resolver cruzado. 2 vezes x, 2x. E 3 vezes 8, 24. Com isso, nós vamos encontrar que o x é igual a 24 dividido por 2, x é igual a 12. 12 o quê? 12 dias. É fácil, mas tem que treinar para pegar o método de resolução. Tem outros métodos de resolução? Tem, você pode analisar separado. Eu analisei as colunas ao mesmo tempo, poderia ter analisado separado, mas o jeito de fazer, de resolver a conta é assim. Você pega a coluna da pergunta, não mexe nela, deixa ela uma fração antes do sinal de igual, que foi o que eu fiz aqui, ó. Deixei a coluna da pergunta antes do sinal de igual quietinha, não mexi nela, e faço o produto das outras colunas. Sendo que, se for inversamente proporcional, eu inverto antes de multiplicar, e se for diretamente proporcional, eu não inverto. E aí é só resolver, não se perder nas contas e tá feito. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos ver esse exemplo, então. Eu deixei as nossas colunas prontas, mas igual a gente vai ler.
para fazer a análise. 10 funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia durante 27 dias para atender certo número de pessoas. Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeterminado e outro se aposentou, o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas, trabalhando 1 hora a mais por dia, no mesmo ritmo de trabalho, será? Então, ele quer saber, eu grifei aqui de verde, ele quer saber o total de dias que os funcionários que ficaram, né? Porque 2 funcionários foram afastados. Eram 10 funcionários, então vejam que a coluna dos funcionários está aqui, eu botei como F. Eram 10 funcionários e 2 foram afastados. Um doente e o outro se aposentou, então ficaram 8 funcionários. Eles trabalhavam 8 horas por dia e aí passaram a trabalhar 1 hora a mais por dia. Então, por isso que eu coloquei 9, porque eram 8, eles passaram a trabalhar 1 hora a mais por dia. E eles trabalhavam 27 dias, ele quer saber o total de dias, ele está querendo saber aqui, ó, qual é o total de dias, que é o nosso X. Feita a nossa análise, tiramos as informações, preenchemos as colunas, vamos agora analisar as 2 grandezas envolvidas que estão preenchidas com a grandeza da nossa pergunta. Então, eu vou comparar para ver se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Eu vou comparar a grandeza funcionários com dias, depois eu vou comparar horas trabalhadas por dia com dias. Então, eu vou pegar e vou representar com uma setinha azul a comparação entre funcionários e dias. Depois eu vou trocar de cor só para diferenciar mesmo. Então, aqui, ó, vou comparar os funcionários com os dias. Eram 10 funcionários, são 8. Então, o número de funcionários diminuiu. Já vou fazer a minha setinha descendo aqui. O número de funcionários diminuiu. Agora, eu parto dos funcionários, a minha pergunta parte da coluna que está cheia, e eu faço a seguinte pergunta. Se 10 funcionários atendiam aquele número de pessoas em 27 dias, 8 funcionários atenderão em menos dias. Essa é a lógica, comparando apenas essas duas grandezas, funcionários e dias. Se fossem só essas duas no problema, porque quando a gente analisa, a gente ignora a outra coluna. Então, eu estou analisando apenas funcionários e dias. Então, estou analisando assim, ó, se 10 funcionários levam 27 dias para atender um certo número de pessoas, menos funcionários vão levar mais dias. Então, as grandezas funcionários e dias são grandezas inversamente proporcionais, porque uma desceu e a outra subiu, uma diminuiu e a outra aumentou. Agora eu vou analisar as grandezas horas trabalhadas por dia e dias. Se trabalhando 8 horas por dia, eles levaram 27 dias trabalhando 9 horas, trabalhando mais horas, a tendência é que se leve menos dias, né? Então, quando a gente analisa horas trabalhadas por dias com dias, a gente tem que imaginar que só tem essas 2 grandezas envolvidas. Então, trabalhando 8 horas, eles atenderam um número de pessoas em 27 dias. Trabalhando 1 hora a mais por dia, eles vão conseguir atender o mesmo número de pessoas em menos dias. Então, também são grandezas inversamente proporcionais, porque uma aumenta e a outra diminui. Então, as nossas 2 grandezas azuis, né, essa que eu fiz com a setinha azul, elas são as azuis aqui, então, analisadas, são grandezas inversamente proporcionais, tá? Inversamente. E as verde aqui, as setinhas verde, deram grandezas também inversamente proporcional. Para resolver, o que a gente faz? Então, a gente sempre copia a coluna da pergunta, sem mexer nela, 27 sobre x, igual ao produto das outras colunas envolvidas, que a gente vai inverter se for inversamente proporcional. E a gente não vai inverter se for diretamente proporcional. Neste caso, as 2 outras grandezas envolvidas são inversamente proporcionais, então a gente vai inverter as 2. Então, a coluna dos funcionários vai ficar 8 sobre 10.
E a coluna das horas trabalhadas por dia vai ficar 9/8. Simplificamos, quando for possível, a gente simplifica. Vou simplificar por 8 aqui, ó, pela técnica do cancelamento. 8 dividido por 8 dá 1, e 8 dividido por 8 dá 1. Simplifiquei na diagonal, os dois por 8. Agora não dá mais para simplificar. Vou repetir então aqui. 27 sobre x igual a 1 vezes 9, 9. Sobre 10 vezes 1, 10. Agora eu fiquei com uma proporção, que é uma igualdade de frações, multiplico cruzado. 9 vezes x, 9x. 27 vezes 10, 270. Então, vou ficar com x igual a 270 sobre 9. X igual 27 dividido por 9 dá 3. Como tem um zero, 30. Então, 30 dias. E está resolvido o nosso problema de regra de 3 composta. É só ter paciência, fazer análise, e aí você não vai errar. Viu que fácil? Vamos fazer mais um. Uma regra de 3 composta no Enem 2015. Uma questão do Enem. Regra de 3 sempre tem no Enem. Às vezes ela é direta e às vezes ela está em outro problema que você precisa usar a regra de 3. Então, precisa fazer análise se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, tem que saber fazer. Vamos lá, já deixei grifado ali, já deixei a nossa coluna pronta, né? Só para o vídeo não ficar tão longo. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção, de uma campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária, para que os funcionários da empresa consigam atender a demanda? Então, a gente quer saber qual deve ser a carga horária, quantas horas por dia esses funcionários precisarão trabalhar para que a demanda seja cumprida, né? Então, preenchendo os valores aqui, fiz uma coluna para os funcionários, uma coluna para o número de camisetas produzidas e uma coluna para as horas trabalhadas por dia. Então, eram 36, produziam 5.400, trabalhando 6 horas por dia. Aumentou para 96 o número de funcionários e a produção aumentou para 21.600. E quantas horas precisam aumentar, né? Quantas horas precisam trabalhar por dia para que essa demanda se cumpra. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos fazer análise das horas com os funcionários, que é a nossa pergunta, as horas, né? E das horas com as camisetas. Vou fazer de azul, então, a comparação para ver se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Primeiro de azul, as horas com os funcionários, depois vou fazer de verde as horas com o número de camisetas. Então, os funcionários eram 36 e passou para 96. Aumentou aqui. Agora eu pergunto, 36 funcionários trabalhavam 6 horas por dia para produzir um número de camisetas. 96 funcionários precisariam trabalhar menos horas por dia. Quando eu analiso somente os funcionários e as horas, né? Então, analisando somente essas duas grandezas, esquecendo o número de camisetas, analisando assim, ó, os 36 funcionários trabalhavam 6 horas por dia e cumpriam uma certa demanda. Se eu aumentar para 96 funcionários, precisariam trabalhar menos horas por dia. Ok. Agora eu vou analisar a coluna das horas com a coluna das camisetas. A coluna das camisetas aumentou aqui. Vou fazer de verde. Se para produzir 5.400 camisetas trabalhavam 6 horas por dia, para produzir 21.600 camisetas precisa trabalhar mais horas por dia. Então, aumentou também. Nesse caso, então, nós temos as setas azuis ficaram grandezas inversamente proporcionais. Então, inversamente proporcionais vai inverter. E as setas verdes ficaram diretamente proporcionais. Então, agora a gente pode montar a nossa expressão. A coluna da pergunta a gente não mexe, então a gente deixa 6 sobre x igual ao produto das outras duas.
Aqui deu inversamente proporcional, a gente inverte. Então, eu vou inverter a coluna dos funcionários. Vai ficar 96 sobre 36. E a das camisetas deu diretamente proporcional, não inverto. Então, fica 5.400 sobre 21.600. Agora, a gente simplifica, tudo que der, a gente simplifica. Fui fazendo umas simplificações, então, aqui para deixar os nossos números menores. Então, nós tínhamos ficado com 6 sobre x igual a 96 sobre 36, vezes 5.400 sobre 21.600. Já cancelei aqui os dois zeros dos 5.400 com os dois zeros do 21.600. É como se eu tivesse dividido por 100 o numerador e o denominador dessa fração. Então, já sumi com esses dois zeros, já fiquei com 54 sobre 216. O 96 dividi por 4 e o 36 também dividi por 4, que ficou 24 sobre 9, que está aqui nessa fração aqui, ó, 24 sobre 9. E aí, o 54 e 216, dividi por 2, que ficou 27 e 108. Então, simplifiquei também aqui, vou cancelar aqui, ó, porque eu dividi por 2, e aqui também eu dividi por 2. Então, 54 por 2 deu 27, 216 por 2 deu 108. Precisa simplificar? Não precisa. Se quiser fazer 96 vezes 5.400, 36 vezes 21.600, vai ficar um número enorme para trabalhar. Eu sempre que possível simplifico as frações, facilita muito. A gente fica com números bem menores. Simplifiquei, ok. Agora, simplifiquei, fiquei então com 96 por 4 deu 24, 36 por 4 deu 9. Então, aqui, agora eu fiquei com essas outras frações aqui. Repetiu 6 sobre x igual 24 sobre 9 vezes 27 sobre 108. Agora, simplifiquei aqui na diagonal, ó, o 24 com 108, os 2 por 4. 24 por 4 e 108 por 4. Ficou 6 e 27. Essa diagonal aqui, ó. E o 27 e o 9 eu simplifiquei por 9, né? Então, 27 por 9, que vai dar 3, e o 9 por 9, que vai dar 1. Então, agora fiquei com os números bem menores para trabalhar. Posso simplificar de novo? Posso simplificar de novo, porque o 3 e o 27 eu consigo simplificar aqui, ó. Eu posso simplificar, quando eu tenho uma multiplicação de fração, eu posso simplificar na diagonal, os números na diagonal, e eu posso simplificar o numerador com o denominador da própria fração. Então, é o que eu vou fazer agora, ó. O 3 por 3 e o 27 por 3. Então, vou reescrever aqui os meus números. Gosto também de reescrever para enxergar o que foi feito. Então, ficou 6 sobre 1, que multiplica 3 por 3, 1. 27 por 3, 9. Olha só, ficaram bem menores os números. Agora eu vou arrumar isso aqui. Então, ficou 6 sobre x igual 6 vezes 1, 6. Sobre 1 vezes 9, 9. Agora eu vou multiplicar cruzado ali. Dá para simplificar de novo. Vamos ver aqui. Olha só. A gente pode simplificar esse 6, ele está nos dois lados da fração. Então, a gente pode simplificar por 6, que vai dar 1 e 1. Mas, nesse caso, tem algumas pessoas que não conseguem enxergar quando a fração está dividida por um sinal de igual, né? Porque isso aqui, na verdade, é uma proporção. Então, vou multiplicar aqui cruzado, ó. Aí, eu vou ficar, então, com 6x igual a 9 vezes 6, ou 6 vezes 9. Ai, ficou torto ali, vou arrumar. Então, vai ficar 6x igual a 9 vezes 6. Agora, eu vou ficar com x igual a 9 vezes 6 sobre 6, que eu vou simplificar de novo. Poderia colocar, né, 6 vezes 9, 54, ok, poderia, mas eu sei que o 6 vai simplificar com 6. Então, nem precisei fazer muita conta, só de dividir, só simplificando, e fiquei com x igual a 9. Então, nos deu 9 horas. Nós encontramos, então, 9 horas. Nós tínhamos a coluna das horas e encontramos 9 horas. Viu que fácil? Uma regra de 3 composta que estava no Enem.
Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido a resolver. Se você quiser mais exemplos, pode pedir aí nos comentários que eu procuro outros exemplos e faço para você. E se você ficou com dúvidas também, coloca aí nos comentários. E se você não ficou com dúvidas, se conseguiu aprender, coloca também nos comentários para me dar um incentivo. E obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Obrigada!